Aleluia. Meus irmãos, da parte do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito e disse: Este mês ser-vos-á o principal dos meses. Para vós outros será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as famílias de seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele e seu vizinho mais próximo tomarão um cordeiro apenas segundo o número de pessoas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O animal será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a congregação de Israel o imolará até a tarde. Tomarão do sangue e porão nas ombreiras e nas vergas das casas em que o comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo e pães sem fermento. Com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. Sua cabeça, seus pés, suas entranhas, nada deixareis dele até pela manhã, e o que dele restar pela manhã, queimareis no fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos calçados em vossos pés, e vosso cajado nas mãos, e o comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. É um texto muito conhecido e propício para o dia de hoje. E meditando neste texto e em toda a semana, a qual nós estamos permeados de mensagens subliminares, e eu fui pesquisar um pouco acerca porque às vezes a gente acha, irmãos, que um coelho, um ovo, é coisa inofensiva, mas não é. Não é. Se você for buscar a origem de tais objetos, do coelho, do ovo, acredito os senhores que existem especialistas que promovem tal cultura totalmente pagã acerca do coelho, introduzindo na mente infantil, nas mentes incautas, a ideia do coelho no lugar do cordeiro. E eles dizem que o coelho ele tem uma espécie de especialidade que faz com que permaneça virgem a fêmea depois de produzir vários filhos. Ou seja, eles fazem alusão a Maria, à concepção virginal de Cristo, aplicando também, dizendo que o coelho ele faz parte de um dos símbolos da Trindade ou da divindade. Então eles introjetam esta imagem, e por mais sutil que pareça, lembre-se de uma coisa: o diabo ele não tem pressa para introduzir suas doutrinas, ele só quer introduzir. Passa-se tempo, passa-se gerações, aquela imagem do coelho vai sendo substituída aos poucos, paulatinamente. Tempo, ele não quer saber de tempo, ele tem tempo demais com isso, porque o objetivo dele não é comigo e com você, é com gerações futuras. É com gerações futuras. O ovo foi introduzido ali no Egito. E a questão de pintar o ovo de várias cores, de acordo com a crença egípcia e com a mitologia egípcia, de acordo com a pintura azul, amarelo, de acordo com a pintura, eram as energias positivas que aquele ovo emanaria quando eclodisse.
Ou seja, nós estamos diante de uma cultura totalmente pagã. E eu não vou acariciar a égua aqui de seu ninguém. Se você compra ovo de Páscoa, você está contribuindo com esta cultura. Se já está achando ruim, toma um gole de água e desce tranquilamente. Mas se você compra ovo de Páscoa, você está contribuindo com esta cultura. Tem todo o tempo para comer Páscoa, para comer ovo. Que diacho de fome de chocolate é nesse tempo? Mas que é isso? Mas rapaz, mas tem todo o tempo do mundo. De repente vai dar aquela, eu sou um chocolate, exatamente nos 3 dias que, entendeu? Irmão, vai lá e compra uma bala de chocolate, você acaba de comer na bala de chocolate, que mais barato tem. Então existe, irmãos, uma artimanha maligna, claro que existe. É óbvio que existe. Mas como nós temos a nossa mente alicerçada, nós não nos preocupamos. Mas a sutileza permanece. É coelhinho aqui, é ovinho acolá. Aí a criança, ela cresce. Isso aqui é criança que não vem para a escola dominical, que não é ensinado. Ela cresce com essa mentalidade na cabeça e pensar que não, vai sendo substituindo aos poucos. A artimanha do diabo é a substituição paulatina das doutrinas basilares do cristianismo para a segregação do paganismo. E nós, como pais cristãos, como representantes da Bíblia de Cristo, nós temos que combater isso, irmãos. Pois bem, o texto ao qual eu li é um texto muito importante para o dia de hoje. Por quê? Porque quando Moisés escreve esse texto aqui, já tinha se passado 9 pragas. A 10ª era a praga da morte dos primogênitos. Agora entenda uma coisa, 9 pragas não adiantou, 9 pragas não resolveu o problema do aprisionamento faraônico do povo hebreu. Mas apenas o sangue de um cordeiro resolveu o problema. A 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, o mundo não se rende a pragas, e vemos isto onde? Em Apocalipse. Quando o mundo, ele vai se revoltar contra Deus e contra aquele que está sentado no trono, quando o Senhor derramar a taça de juízo, o mundo não responde a juízo, o mundo responde ao sangue do cordeiro derramado. Basta a morte do cordeiro. Depois que o cordeiro foi morto e o sangue foi aspergido nas vergas das portas, nos umbrais, o texto é muito enfático ao dizermos que Faraó, o mesmo que aprisionava o povo, com voz enfática e enérgica, dissera-lhes: afastai-vos daqui, vão embora, saiam da minha terra. Somente o sangue liberta, somente o sangue redime, somente o sangue purifica, somente o sangue faz o que praga nenhuma faz. Só que Moisés diz que o cordeiro da Páscoa, e Paulo, reinterpretando este texto em 1 Coríntios 5, verso 7, ele diz que Cristo, ele não fala nosso cordeiro, ele não fala nosso cordeiro pascal, ele fala Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A pergunta é, por que é que Paulo chamou que o sacrifício de Cristo, ele disse, Cristo, ele não é o cordeiro apenas, ele é a nossa Páscoa. Por que Paulo não apenas falou Cristo, nosso cordeiro pascal? Ele falou Cristo, a nossa Páscoa. Ou seja, todos os rituais da Páscoa, Paulo coloca no mesmo bojo revelacional e fala, ei, Cristo, ele não é somente o cordeiro. Cristo é também as ervas amargas. Cristo é também os pães asmos. Cristo é também o sangue posto sobre as vergas. E uma coisa principal, que se fôssemos pontilhar os elementos da Páscoa, iríamos colocar cordeiro, não faltaria. Iríamos colocar ervas amargas, não faltaria. Iríamos colocar os pães levedados, não faltaria. Iríamos colocar cajado na mão, pés preparados, mas iríamos esquecer de uma coisa, a casa. O texto fala que Deus é muito enfático, ficareis dentro da casa.
Porque quando vier o anjo da morte, todos vós que estáis dentro da casa ficarão livres. E cada um de vocês reúna com a sua família dentro da casa. Explicando o quê? Que o princípio salvífico de Deus não é individual, é coletivo e é familiar. Josué, Raabe é o seguinte, você vai ser liberta. Raabe falou, bom, eu apenas não. Mas eu e a minha família, Josué, os espias dele falaram, e olha, se quando viermos para destruirmos a cidade de Jericó, para sitiarmos, se vocês não estiverem dentro da casa, se vocês não estiverem dentro da casa, em que este fio de escarlate está marcando o ponto específico, não nos responsabilizaremos pelos que estão fora da casa. Também nós encontramos quando o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, ele foi até o encontro de Zaqueu. Lucas chega até Zaqueu, Jesus chega até Zaqueu e fala para ele, Zaqueu, me importa pousar na tua casa, porque hoje chegou salvação à tua casa, porque este também é um filho de Abraão. Vamos mais um pouco além. Quando Pedro, em Atos 10, foi até a casa de Cornélio, Pedro prega para Cornélio e diz para ele, Cornélio, a salvação de Deus veio até a tua casa, junto com tua família. E a Bíblia fala que Cornélio se converteu, a casa de Cornélio, a família de Cornélio se converteu e rendeu graças ao Deus dos céus. Mas um pouco além, Atos 16, quando o apóstolo Paulo estava preso junto com Silas, um cantava, um orava e outro cantava, Deus manda um terremoto forte, balança os alicerces da prisão, as celas são quebradas, os presos são libertos, o carcereiro salta para fora, já querendo se matar. Paulo grita, não faça-te nenhum mal. Ele disse, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem o projeto com família. Deus tem projeto com casa. Casa era o elemento que nós não iríamos colocar. E é interessante a palavra casa. Por quê? Porque todos que estão em Cristo, estão debaixo da proteção de Cristo, fazem parte do contexto salvífico de Deus e da proteção divina. Falando em proteção divina, em Gênesis capítulo 9, quando Noé, ele vai trazer a bênção e a maldição para os seus filhos, os três principais povos que povoaram o mundo, ou seja, África, Europa e Ásia, é composto pelos três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, no hebraico, significa Shem, nome, fama, semita. Ocupou todo o continente asiático. Jafé, no hebraico, e Afet, significa mente brilhante. Ocupou todo o território da Europa. Todo filósofo veio por Jafé. Europa e parte da Ásia. E todo descendente de Cã ocupou a África, o continente africano. E a palavra Cã, no hebraico, é Ram, significa quente. Então, Europa, África e Ásia foi repovoado pelos três filhos de Noé. Quando Noé está abençoando os seus filhos, ele diz, abençoe e bendito seja o Senhor Deus de Sem. Seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus as tendas de Jafé e habite no meio das tendas de Sem. Eu vou explicar melhor o que é que Noé está dizendo. Noé disse que entre as três maiores repovoações do mundo, ou seja, entre a Europa, entre a África e entre a Ásia, somente a Ásia, somente os que estão debaixo de Sem, somente aqueles que professam a fé do Deus de Sem, têm proteção. Para Jafé ser abençoado, teria que vir para debaixo da tenda de Sem. Para Canaã ser abençoado, teria que vir para debaixo da tenda de Sem. Indo um pouco mais além, Deus chama Abraão e diz para Abraão, Abraão, entre todas as nações, eu me agradei de Israel. Eu, o Senhor, entre todas as nações, eu sou o Deus de Israel. Ouça uma coisa, as nações têm deuses, Israel tem Deus. As nações têm um principado que rege sobre elas. Israel, o principado de Israel, se chama Arcanjo Miguel. Por quê? Porque Deus é o Deus de Israel. Não existe nenhum principado de Satanás que rege sobre Israel.
um principado é o que rege sobre Israel, que é Miguel, principado de Israel. Deus diz: as nações têm deuses, Israel tem Deus. Agora veja, para qualquer outra nação ser abençoada, deveria estar debaixo da tenda de Sem. O que foi que o atual presidente fez? Ele pegou o Brasil e tirou o Brasil de debaixo da tenda de Sem. Ele tirou o Brasil de debaixo da tenda de Sem. E Noé disse: Jafé, Cã, quer ser abençoado? Venha para debaixo da tenda de Sem. Acordos políticos que foram feitos com Israel implicava em bênçãos vindo da parte de Deus para Israel, para o Brasil. Depois que o Brasil foi tirado do acordo com Israel, o Brasil saiu debaixo da tenda de Sem. E agora, capítulo 3 de Gálatas. Eu quero ler com você esse texto. Agora, se tu não der glória quando ler esse texto, eu olho por tua cabeça agora, em nome de Jesus. Gálatas 3. Quem esteve na EBD pela manhã, o nosso pastor presidente, ele falou que nós não poderíamos nos contentar com o que somos e com o que temos. Quando ele falou isso, eu comecei a pensar no que a Bíblia fala. O Brasil, de fato, ouça bem, enquanto o Brasil não voltar para debaixo da tenda de Sem, para o Brasil não tem bênção espiritual. E eu falo isso pela palavra de Deus. Agora, como nós servimos a um Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isto, olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Gálatas, Gálatas 3. Olha o que ele diz, Gálatas 3. A partir do versículo 27. Gálatas 3, a partir do 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Verso 28. Já não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se, termo condicional, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deixa eu profetizar pela palavra. Deixa que eu profetize pela palavra. Não existe bênçãos para o Brasil, porque o Brasil saiu de debaixo da tenda de Sem, mas no Brasil tem uma igreja, e a igreja não está subordinada à lei de Abraão, à lei dos semitas, à lei dos judeus. A igreja está subordinada ao vínculo do Calvário, e o apóstolo Paulo está falando aqui que nós, os representantes de Cristo, a igreja de Deus, nós que cremos em Cristo Jesus, nós não estamos debaixo da dependência de Israel, porque quem nos abençoa é Cristo, o manto derramado, o véu foi rasgado, o brado já foi dado, o sangue caiu, portanto eu profetizo que você entenda isto pela palavra de Deus. Vai ser 4 anos de crise para quem não tem Cristo, mas para quem tem Cristo é a mesma herança de Abraão, é a herança de Abraão. Você tem herança de Abraão, nós não dependemos de política, nós dependemos de Deus. O nosso Pai é o Deus dos céus e que fez também a terra. Portanto, todos que creem no mesmo Deus e no mesmo Cristo que Abraão creu, ele faz parte, eles têm direito à herança de Abraão.
Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É o tempo da igreja crescer, porque a nossa dependência vem de Deus e a palavra já foi lançada. Existe crise para quem não tem Cristo. Paulo disse: se você crê no mesmo Cristo que Abraão creu, tem direito às heranças de Abraão. Tem direito. Tem direito, pastor Cleve. Pastor Hermes, Antônio, tem direito. Pastor Francisco, tem direito. Temos direito. Mas é uma coisa, se nós outorgarmos o que foi falado hoje pela manhã por fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a prova concreta das coisas que não se veem. Porque pela fé foi lançado os fundamentos do mundo. Pela fé os antigos alcançaram promessas. Pela fé existe uma bênção vacante da bênção que repousa sobre a vida de Abraão. E só quem crê pela fé pode hoje receber esta bênção por fé. A casa representa muita coisa. E esta casa em que os hebreus estavam encobertos, eles estavam ali escondidos, resguardados em Cristo. É interessante. Por que é interessante? Porque quando nós vemos este perfazer de proteção, em Gênesis 3, a Bíblia fala 3:21, que Deus mata um cordeiro, pega a pele do cordeiro e cobre Adão e Eva, após expulsá-los do Éden. Em Gênesis 4:4, Caim oferece a Deus, Abel oferece a Deus um sacrifício dos primogênitos das suas ovelhas, do seu cordeiro, oferece para Deus um primogênito. Mais na frente, Gênesis 6 e Gênesis 7, Noé é colocado dentro de uma arca. Todas as três tipologias têm a ver com hoje, tem a ver com esse texto lido hoje. Agora de forma contrária. Por que de forma contrária? É de trás para frente. Noé entrou na arca, a casa que representa a segurança. Todos que estavam dentro da arca estavam seguros do dilúvio lá fora. Deus cobre Adão e Eva com a pele que é derramada, matado um cordeiro, pega a pele e cobre Adão e Eva. E por fim, Abel oferece um cordeiro. Aqui em Êxodo 12 nós vemos esses três tipos. A casa, a arca de Noé, onde eles estavam dentro. O sangue e a pele derramada do cordeiro e coberta em Adão e Eva. E o cordeiro oferecido é o cordeiro pascal que foi oferecido por todos da família. Agora, entenda uma coisa. Capítulo 12 de Êxodo, volta para lá. Êxodo 12. Olha que coisa interessante isso aqui. Talvez você não tenha visto esse detalhe. Agora, olha só. O verso 6 diz que eles deveriam guardar até o 14º dia deste mês. O verso 2 diz que este será o princípio dos meses. Que mês é este? Capítulo 13 do Êxodo. 13, versículo 4. O texto diz: vós hoje sai. Vós hoje sai. Ou seja, o êxodo aconteceu em que dia? No mês de Abib. O mês de Abib. Abib no hebraico significa broto. Abib no hebraico significa aquilo que nasce. Abib significa trigo fresco. Abib significa aquilo que é restaurado após um longo período sem produzir fruto. Ou seja, depois que o povo é tirado da escravidão do Egito, Deus diz: este é o princípio dos meses, é o Abib de vocês. Ou seja, é o período em que eles iriam começar a produzir o broto da esperança, o broto do renovo e o broto da vida sem estar debaixo de escravidão. Agora entenda uma coisa, o versículo diz que era o mês 7º. Vamos retroceder um pouco, Gênesis 8, verso de número 4. Gênesis capítulo 8, verso 4, olha o que o texto diz. E a arca repousou em quê? A arca repousou aos 17 dias do 7º mês. A arca repousou aos 17 dias do 7º mês. Volta para Êxodo 12, versículo de número 6. E o guardareis, o cordeiro, até o 14º dia deste mês, ou seja, o mês de abril. Então a arca repousou depois de eles terem passado todo o processo, 17 dias do mês 7º. O cordeiro foi morto no dia 14 do mês 7º.
14 para 17, falta 3. Se 14 para 17 falta 3, implica em dizer que a arca de Noé, depois de passar o dilúvio, pousou já com todo o sacrifício de Deus que tinham feito por Noé e por sua família. Portanto, o dia 17 ali e o dia 14 do Êxodo, é que o dia 14 do Êxodo não está incluído a sexta, o sábado e o domingo. O 14 ali faltou a prisão de Cristo na sexta, faltou a morte de Cristo no sábado, mas também faltou a ressurreição de Cristo no domingo. A arca já pousou com tudo pronto. Êxodo está montando aos poucos. Cristo foi preso na sexta. Ele morreu no sábado, mas no domingo ele ressuscita. E de acordo com Paulo, ele ressuscitou para a glória de Deus e para nos livrar do poder da morte. Porque com a morte de Cristo, 3 véus se romperam. 3 véus se romperam. O primeiro véu, o véu do templo. Flávio Josefo fala que aquele véu do templo que foi rompido, para o véu ser rasgado, era necessário 2 juntas de bois, uma à direita e outra à esquerda, com cordas para rasgar o véu de alto a baixo e rasgar daquela forma, de tão espesso que era o véu. E quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, indicando que a salvação vem de Deus, de cima para baixo e não de baixo para cima. O véu foi rasgado, o primeiro véu. O segundo véu que foi rasgado foi o véu da incredulidade. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, éramos por natureza escravos da ira, mas com a morte dele, ele uniu o que estava perto, o que estava longe. Através da morte dele, nós fomos aceitos em Deus, e através da morte dele, o nome de Cristo representa o nosso nome diante do Pai. Quando ele morre, o centurião que estava ao pé da cruz, ele olha e diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E diz a tradição cristã, que o nome daquele homem era Ânimos. E quando ele, depois que ele viu a morte de Cristo na cruz, ele foi responsável para quê? Para sitiar todos que estavam em volta da cruz. Ele não deixava ninguém se aproximar da cruz. Cristo morreu, ele presenciou tudo, ele viu tudo, e ele diz: verdadeiramente este aí era o Filho de Deus. Ele se converteu, e diz a tradição cristã que ele transformou-se um dos bispos da igreja cristã e pregou o Cristo que ele viu quando o mundo bradou e quando o Pai respondeu ao que foi feito com o seu Filho, ao dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Segundo véu, a incredulidade foi rompido. O terceiro véu foi rompido, o véu da morte. O véu da morte. Ninguém voltou. Maomé não voltou. Siddhartha Gautama não voltou. Confúcio não voltou. Platão não voltou. Aristóteles não voltou. Ninguém deles voltou. O nosso Cristo voltou. O nosso Cristo voltou. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Larga de mão de ser crente. Mas eu glorifico a Deus, porque ele rompeu o véu da morte e provou: quem está em Cristo não morre. A morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Deus abençoe os irmãos.